Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café Sem Açúcar. Hoje a gente vai iniciar um episódio que talvez seja um pouco diferente do que a gente costuma fazer por aqui. A gente vai abordar um pouco sobre o comportamento racista de parte da população argentina, né? Porque nos últimos anos, principalmente depois de inúmeros episódios aí que envolveram torcedores argentinos chamando brasileiros de macacos, gestos racistas aí na Libertadores, casos que envolvem jogadores da seleção brasileira e até episódios que ocorreram fora do futebol, essa pergunta começou a aparecer cada vez mais nas redes sociais. A Argentina é um país racista? É uma pergunta delicada. E justamente por ser delicada, ela não pode ser respondida com frases prontas ou generalizações. Porque quando a gente fala de racismo, a gente não está apenas falando do indivíduo, a gente está falando de história, a gente está falando de identidade nacional, a gente está falando da forma como um país foi construído, e é justamente aí que começa o problema. Ao longo desse episódio, a gente não vai apenas discutir casos recentes, a gente vai voltar quase 200 anos no tempo. A gente vai entender como que a Argentina foi construída politicamente, como que sua elite política, enxergava o país, por que durante décadas se vendeu a ideia de que a Argentina era um país europeu, o que aconteceu com os negros e indígenas, como que surgiu esse famoso mito da Argentina branca e, finalmente, por que episódios envolvendo brasileiros continuam acontecendo com tanta frequência, principalmente no futebol. Mas antes de continuar, eu deixo um aviso importante. Esse vídeo ele não pretende dizer que todos os argentinos são racistas. Isso ia ser intelectualmente desonesto fazer, né? Nenhum país pode ser reduzido ao comportamento de parte da sua população, até porque o Brasil também possui racistas, a Espanha, a Itália, Estados Unidos, e a Argentina também não fica de fora desse balaio. A questão que a gente vai responder nessa série é outra. Existem fatores históricos específicos que ajudam a explicar por que determinados comportamentos racistas parecem surgir com tanta frequência na Argentina? E a resposta dada por muitos historiadores e sociólogos é que sim, existem. Então, convido vocês aí a pegar um cafezinho, porque hoje a gente vai voltar lá para o século XIX. A Argentina que a gente conhece hoje, ela não existia naquela época. Quando a gente pensa na Argentina atual, normalmente a gente tem a imagem de Buenos Aires, que é uma cidade de arquitetura francesa, com as suas avenidas largas, cafés, seus prédios aí inspirados em Paris, uma população majoritariamente descendente de italianos e espanhóis. Mas no início do século XIX, a realidade era completamente diferente. O território argentino ele era extremamente diverso. Tinha dezenas de povos indígenas que ocupavam enormes regiões do país. Comunidades afrodescendentes viviam principalmente em Buenos Aires, em outras cidades importantes também. Os chamados gaúchos ocupavam o interior e a influência espanhola ainda era muito forte. Não existia uma identidade nacional consolidada. Não existia o argentino como a gente imagina hoje. Na verdade, existiam diversas identidades que conviviam dentro de um território enorme. Foi justamente depois da independência que surgiu uma pergunta decisiva. Que tipo de país a Argentina queria ser? E é aqui que nossa história realmente começa. Durante todo o século XIX, a Europa era vista como o centro do mundo. Até porque foi de lá que vieram as grandes universidades, as revoluções industriais, os avanços científicos, todo o pensamento filosófico praticamente, teorias econômicas, mas também viam algumas das ideias mais equivocadas da história. Naquela época, muitos intelectuais europeus acreditavam que existiam raças superiores e raças inferiores. Hoje a gente sabe que isso não possui qualquer tipo de fundamento científico, mas lá no século XIX essas teorias eram consideradas teorias modernas. Elas influenciaram governos em praticamente todo o continente americano, inclusive no Brasil e também na Argentina, que é nosso objeto. Foi nesse contexto que surge uma das figuras mais importantes da história argentina, que é o Domingo Faustino Sarmiento. Sarmiento trouxe a ideia de civilização e barbárie. O Sarmiento foi jornalista, foi escritor, ele foi intelectual. Mais tarde ele vai se tornar o presidente da Argentina e até hoje ele é considerado um dos maiores nomes da educação argentina. Mas ele é um personagem controverso. Lá em 1845 ele publicou um livro chamado Facundo, Civilização e Barbárie. Esse livro marcaria profundamente a identidade argentina
A ideia central era simples, né? Para Sarmiento existiam dois projetos de país. De um lado estava a civilização, representada pela Europa, pelas cidades, pela educação, por essa imigração europeia. E do outro lado está a barbárie, representada pelos povos indígenas, pelos caudilhos, pelos gaúchos, pelas regiões rurais. Hoje essa visão ela é considerada profundamente elitista e carregada de preconceitos típicos desse pensamento racial do século XIX. Mas naquele momento, ela influenciou toda uma geração de políticos argentinos, e não apenas intelectualmente, ela influenciou políticas públicas. Outro personagem fundamental para essa história toda foi o Juan Bautista Alberdi. Ele era jurista, foi diplomata, um dos principais formuladores da Constituição Argentina de 1853. Foi dele uma das frases mais famosas da história política argentina, que é "governar é povoar". À primeira vista parece apenas uma frase sobre imigração, mas havia muito mais por trás dela. Para o Alberdi, a Argentina precisava atrair milhões de europeus, não apenas para desenvolver sua economia, mas para transformar a própria sociedade. Diversos documentos da época mostram que parte da elite argentina acreditava que a imigração europeia ajudaria a civilizar o país. Essa visão refletia as teorias raciais em circulação naquele período e hoje é amplamente criticada pelos historiadores. O Estado argentino passou então a incentivar intensamente a chegada de imigrantes, italianos, espanhóis, franceses, alemães, suíços, entre outros povos aí europeus. Os números da imigração para a América Latina, para a Argentina, eles impressionam. Entre aproximadamente 1880 e 1930, cerca de 6 milhões de europeus chegaram à Argentina. Para se ter uma ideia do impacto, o país possuía apenas cerca de 2 milhões de habitantes em meados do século XIX. Em poucas décadas, a sua composição demográfica mudou completamente. Buenos Aires tornou-se uma das cidades mais europeizadas do planeta fora da Europa. O italiano era ouvido nas ruas, as padarias locais lembravam Nápoles, a arquitetura imitava Paris, os cafés reproduziam os costumes franceses. A própria elite argentina começou a enxergar Buenos Aires como uma espécie de Paris da América do Sul. Mas essa transformação tinha um outro lado. Enquanto o Estado investia em trazer milhões de europeus, outras populações eram sistematicamente marginalizadas. E isso nos leva a um dos capítulos mais controversos da história argentina. Entre 1878 e 1885, o governo argentino realizou uma campanha militar chamada Conquista do Deserto. O seu objetivo oficial era expandir o controle estatal sobre regiões da Patagônia e do Pampa. Na prática, significou o avanço do exército sobre territórios ocupados por povos indígenas. Evidentemente que milhares morreram, outros tantos foram expulsos, comunidades inteiras desapareceram. Durante décadas, a campanha foi ensinada nas escolas como uma grande vitória da civilização. Hoje, muitos historiadores argentinos a classificam como um processo de limpeza étnica ou de colonização interna, embora exista um debate acadêmico sobre terminologia mais adequada. O fato incontestável é que ela alterou profundamente a composição étnica do país e fortaleceu a ideia de uma Argentina voltada para a Europa. Enquanto indígenas perdiam seus territórios, milhões de europeus desembarcavam no país. As duas coisas faziam parte de um mesmo projeto nacional. Era um projeto que buscava redefinir quem seria considerado verdadeiramente argentino. Lá no final do século XIX, a Argentina já tinha mudado completamente. A sua economia crescia rapidamente. Buenos Aires tornava-se uma das cidades mais ricas do mundo. A imigração transformava bairros inteiros, mas havia também uma transformação menos visível, uma transformação simbólica. Pouco a pouco, começou a surgir a ideia de que ser argentino significava, acima de tudo, ser descendente de europeu. Essa ideia não surgiu naturalmente, ela foi construída, foi ensinada, foi incentivada, foi reproduzida por governos, foi reproduzida nas escolas, nos livros, jornais e grande parte da produção cultural durante décadas. E é justamente essa construção que muitos pesquisadores chamam hoje de o mito da Argentina branca. Mas será que a Argentina realmente era um país exclusivamente europeu? O que aconteceu com a sua população negra? Onde que foi parar os afro-argentinos que existiam durante o período colonial? E por que praticamente ninguém fala sobre eles?
É exatamente isso que a gente vai descobrir no nosso próximo episódio, porque para entender o racismo contemporâneo, primeiro a gente precisa entender um dos maiores apagamentos históricos da América Latina. Então, meus amigos, esse foi o episódio 1. Espero vocês aí no próximo episódio do Café Sem Açúcar, no episódio 2, que será lançado amanhã, que a gente vai continuar dissecando toda essa questão do racismo na Argentina. Então, aguardo vocês lá. Um abraço.